Agora nós vamos falar do if-else, que é um após o outro. Bom, a estrutura if verifica se uma condição é verdadeira. Se a condição é verdadeira, então ela executa o bloco de código aqui dentro, né? E aí, se for falso, o bloco é ignorado. Nesse caso, esse bloco aqui, todinho. Já a estrutura if-else permite uma ação alternativa quando a condição inicial seja falsa. Então, ó, se no if eu tenho uma condição verdadeira, ele executa aqui, né? Traduzindo se, condição aqui verdadeira, ele executa aqui. Agora, se a condição for verdadeira, se for falsa, então ela executa esse outro bloco de código aqui. Então, que ela vai executar quando a condição for falsa. Tá até aqui, ó. Condição, né? O código a ser executado se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, vai executar esse outro aqui. Então, vamos fazer esse exemplo aqui nosso. Continuar com esse mesmo exemplo, mas eu vou tirar ele do Boolean e colocar ele como string, para vocês verem como é que fica de uma outra forma e legal também de se fazer. Aí aqui eu vou copiar tudo isso aqui lá para dentro para a gente trabalhar nele, né? Vou deixar esse aqui de chamar ele de compare nome 1 e vou criar um compare nome 2, tá? Que é para a gente fazer esse que a gente vai trabalhar agora. Nesse caso aqui, ó, eu estou sempre colocando a partir de agora direto na variável por uma questão de agilidade aqui dentro da gravação, tá? Porque o correto, a partir do momento que nós vimos métodos de entrada de dados, é você pedir para o usuário entrar com essa informação e aí depois você armazena nessa variável e passa pelo método. Então aqui, né, vamos utilizar o if-else. Aqui eu não vou colocar ele, eu vou dizer que é uma string agora, ele vai retornar uma string. Vou criar uma string local aqui, chamada de resultado. Resultado, tá? E aí aqui, ele vai retornar esse resultado. Olha só. Vou colocar aqui. E agora eu vou mudar a minha estrutura aqui, tá? Tem que apagar isso daqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, se a condição for verdadeira, o meu resultado vai ser o quê? Sim. Vou colocar aqui dentro de uma string, sim, tá? Só colocar isso, sim, são iguais aqui, ele vai responder sim ou não. Agora, se for verdadeira, é isso aqui. Agora, se não for else, aí executa esse outro bloco de código, eu vou colocar aqui, resultado é igual a não, tá? Não. Ponto e vírgula aqui, no final, e eu retorno o resultado. Deixa eu só formatar isso aqui para ficar bonitinho. Olha só como tem as duas formas, dá para fazer, né? Eu fiz aquela ali só com boolean para retornar verdadeiro ou falso, comparei os dois números. Aqui eu estou retornando uma string, tá? Utilizando também, recebendo dois parâmetros, e aqui verificando, se for verdadeiro, eu coloco sim dentro da string. Se não for verdadeiro, vai ser não, e eu coloco aqui, tá? Vamos executar para a gente ver? Primeiro é falso, né? Então, esses nomes não são iguais, então ele vai verificar aqui. Isso aqui vai ser uma condição verdadeira, não vai executar isso, mas vai executar isso daqui, que vai ser o não. Bora ver como ficou. Os nomes são iguais? Não. Tá vendo? Agora eu vou colocar para eles serem iguais aqui. E aí, ele vai executar o primeiro bloco de código, que é esse daqui, né? Então, os nomes são iguais? Sim. Tá? Então, aqui a gente vê o if e o else junto, trabalhando, né? Então, é assim que funciona o nosso if e o nosso else. E aqui a gente tem um exemplo com número, tá? Olha só. Então, eu tenho um número aqui, né, que foi inicializado com 5. E aí ele pergunta, o número é maior que 0? Se for verdadeira essa condição, ou seja, nesse caso aqui é porque é 5, tá? Ele vai executar, ou seja, vai mostrar uma mensagem, o número é positivo, tá? Agora, se for falsa,
vai ser esse daqui. Então, é sempre muito importante, gente, a gente saber que o if aqui sempre vai estar verificando se é verdadeiro e o resto é falso. Tá? Em alguns casos, isso fica bem... eles nem colocam a condição, só coloca true aqui dentro e a gente já está querendo saber se é verdadeiro ou falso.